O Evangelho desse domingo, 26º do tempo comum, nos sacude profundamente, nos tira do nosso comodismo, pois nos revela quanto a nossa indifferenza realmente mata. É interessante que Lucas, que é o evangelista do Espírito Santo, é também o evangelista que mais nos questiona a respeito da pobreza e do cuidado que nós somos chamados a ter com os pobres, pois realmente Lucas nos convida a entender que o Espírito Santo, o amor de Deus derramado no nosso coração, nos incomoda, nos leva continuamente a abrir a porta do nosso coração, dilatar o nosso coração, para que possamos acolher através do pobre a salvação de Cristo. O pobre que está à porta, na verdade, se revela a porta do paraíso para a nossa vida eterna. O Evangelho nos conta que havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias, e que um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. E na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. O rico só consegue enxergar o pobre depois da morte, quando se encontra na vida eterna, neste caso, na condenação eterna. É muito forte isso. Nós precisamos entender que o grande pecado da nossa vida é não enxergar a necessidade dos nossos irmãos. Às vezes confessamos falhas ou pecados ao longo da nossa vida e pode acontecer que passamos a vida toda sem perceber que o maior pecado da nossa existência é exatamente a omissão. Não ter visto, não ter percebido, não ter assumido a necessidade de cuidar dos irmãos, dos quais o Senhor nos pedirá conta. E que, por este motivo, sem perceber, muitas vezes podemos ter gerado tanta morte ao nosso redor. É interessante que São João, na primeira carta, nos diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Mas também diz: quem não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. E sabemos que, biblicamente, odiar significa amar menos, amar de uma forma errada, de uma forma não coerente, de uma forma que não é realmente plena. E por isso ainda São João nos alerta: como pode o amor de Deus permanecer em quem possui bens deste mundo, se tal vê seu irmão passando necessidade, ele fecha o coração. Este é o problema. Às vezes não vimos o irmão passando necessidade. E só podemos ter consciência da importância da nossa vida terrena a partir da eternidade que nos espera. É necessário perceber que realmente aquilo que não é eterno, como diz Vantuan, grande apóstolo, evangelizador, perseguido por causa do evangelho que pregava na Ásia, que morreu santamente como cardeal, dizia que tudo aquilo que não é eterno é falso e apodrece. É necessário entender que a nossa vida não pode ser, como lemos na primeira leitura, uma vida de pessoas que vivem despreocupadamente em Sião. Aqueles que se sentem seguros nas alturas da Samaria, como lemos no trecho de Amós, no capítulo 6. Os que dormem em camas de marfim deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e ovelhas do seu gado. Em outras palavras, aqueles que, como o rico da parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, ficam preocupados apenas com a própria barriga, fazendo do próprio ventre o próprio Deus, como diz a palavra. E realmente aqui entra a nossa escolha. Precisamos pedir a grande graça da nossa vida é ter olhos para enxergar. Lembro quando, jovem, descobrimos que havia 100 mil pessoas que morriam de fome todos os dias e que desses 60 mil era criança. Isso foi uma informação que recebemos, mas quando conhecemos depois uma criança chamada Florência, que morreu com 4 aninhos,
lá na Bolívia, arrancando os cabelos da cabeça, comendo os cabelos da cabeça e dizendo tenho fome de leite, de pão, tenho fome de carne, a nossa vida ficou chacoalhada. São João Crisóstomo diz que você vê o teu irmão passando necessidade e não socorre ele e você que o mata. E é interessante que até na lei se viu, na lei do trânsito, se você vê uma pessoa precisando de socorro e realmente omite o socorro, você fica responsável, até civilmente, pela morte daquele irmão. Não podemos viver despreocupadamente como esses ricos de quem fala Amós, ou desse rico de quem nos fala o Evangelho de Lucas. Nós precisamos procurar a justiça, a piedade, o amor, a fé, a firmeza, a mansidão. Quer dizer, a nossa vida, como diz Timóteo na segunda leitura, é caracterizada por um combate. É necessário não viver uma vida acomodada, mas uma vida incomodada. É necessário realmente combater o bom combate da fé, conquistar a vida eterna, pois na vida espiritual quem não progride realmente regride. E daqui uma consequência bem concreta. Porque a vida cristã não consiste na busca de regras que precisamos cumprir ou de deveres que precisamos realizar. Sem perceber, podemos ficar a vida inteira cegos perante a miséria dos nossos irmãos, pois vida cristã não é enriquecer-se para si mesmos de virtudes, por exemplo. Isso inclui o meu compromisso evangélico, mas é consequência de uma vida vivida no amor, vivida na caridade. Quer dizer, não basta não fazer o mal, precisa fazer o bem, mais ainda, precisa vencer o mal pelo bem, precisa crescer. É claro que a pessoa que ama, a pessoa que cresce, a pessoa que dá vida, a pessoa que pensa no outro, é uma pessoa que, consequentemente, se enriquece de virtude, de dons do Espírito Santo. Mas a minha preocupação não pode ser comigo mesmo. A minha preocupação é fazer da minha vida um dom para os outros. É aqui uma tentação contínua, muito sutil, que dificilmente podemos perceber sem a graça do Espírito Santo, aquele Espírito que me leva a fazer da minha vida um dom de amor. De fato, por que o rico foi para a região dos tormentos, como diz o Evangelho? O que fez de mal para o pobre? Nada. Este é o problema. Ele não fez nada. O Evangelho não diz que o rico explorou o pobre, que o rico maltratou o pobre, que o rico prejudicou o pobre de qualquer forma. Apenas não enxergou, não viu o pobre. Os cachorros viram o pobre e lambiam também as suas feridas. Os cachorros conseguiam comer a comida que caía da mesa do rico, mas para o pobre não havia nem um olhar, nem uma migalha de comida. Eu nunca esqueço de uma criança de rua que um dia me disse: queria ser tanto o cachorro de um homem rico. Perguntei por quê. Porque ele come todo dia. E uma outra criança que encontramos é que toda quarta-feira não comia nada e nunca descobríamos por quê, até que, conquistando a amizade e a confiança dele, ele nos disse que, de fato, a mãe dele se prostituía um dia só por semana para ter o dinheiro para comprar alimento para a semana inteira. E era exatamente na quarta-feira que ela acolhia no barraco da favela um homem que usava do corpo dela e deixava um dinheiro. Com este dinheiro, a mãe alimentava os filhos, mas o filho, na quarta-feira, sentia um sofrimento tão grande ao pensamento que a mãe precisasse prostituir-se. Quem é prostituta? Aquela que vende o corpo para sobreviver ou para alimentar os próprios filhos? Ou o homem que usa o corpo de uma pobre mulher desesperada e não percebe que poderia socorrê-la nas suas necessidades. E ao invés de comprar a carne daquela mulher, o corpo daquela mulher, poderia oferecer o pão para a vida dela e dos seus filhos. A nossa indiferença realmente mata. E é interessante que de repente o rico se preocupa com seus irmãos e pede: pai Abraão, te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse:
Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É clara alusão aqui à ressurreição de Cristo. Ninguém pode entender, acreditar, perceber o valor da ressurreição se não tiver seu olhar iluminado pela palavra. Aquela palavra que dirá mesmo no fim da vida: eu estava com fome, me desse de comer, com sede, me desse de beber, assim por diante. E nós, quem sabe, diremos quando te vimos com fome, com sede. E aqui é incrível, porque seja aqueles que alimentaram o pobre, seja aqueles que não alimentaram, perguntarão da mesma forma quando te vimos. Alguns viram o pobre e alimentaram o pobre e revestiram a pessoa nua e cuidaram do doente. Outros não viram o pobre, não viram o doente, não viram o sedento, não viram a pessoa presa ou nua e não cuidaram do irmão. Mas a partir do Evangelho de Mateus, do julgamento final, nós entendemos que a salvação não veio porque reconheceram o Cristo no pobre que socorreram, mas simplesmente porque socorreram o pobre. E neste o Cristo se revela presente, como porta de salvação eterna para a vida daqueles que entendem que não é apenas o pobre que eu socorro, mas que através do pobre estou gerando salvação para o mundo, salvação para mim mesmo. Estou gerando um novo modo de viver, algo que desperta realmente e suscita uma nova civilização. Não podemos nos acostumar a tudo. A gente se acostuma aos pobres, que parecem quase tornar-se invisíveis na nossa sociedade. Nos acostumamos às injustiças e nos tornamos impotentes, aparentemente impotentes perante as injustiças, enquanto cada um de nós recebeu do Senhor uma missão única. E a palavra de Deus, esta palavra de que Abraão diz: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esta palavra, não nos milagres extraordinários, a fidelidade na palavra, a escuta da palavra é o caminho da salvação. A salvação vem pela escuta. E a palavra é riquíssima de textos que nos alertam, que nos acordam, que nos despertam, que nos inquietam. Ainda em São João nós lemos: ninguém jamais viu a Deus, no capítulo 4 da primeira carta, mas se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor acontece em nós de forma perfeita. Nós podemos revelar Deus desde já. A eternidade começa aqui nesta terra, quando o amor recíproco mostra um novo céu, uma nova terra. Pois ainda termina São João no capítulo 4, quem não ama seu irmão que não vê, não pode amar a Deus que não vê. E este é o mandamento que recebemos dele: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E nisso consiste toda a nossa fé, todo o Evangelho de Cristo. Como sempre, na simplicidade, nós podemos despertar o mundo à verdade, a verdade que liberta. Só a verdade de Cristo nos liberta nesta terra e nos liberta da condenação eterna. E lembro, terminando, uma experiência muito forte de um jovem italiano que veio como voluntário no Brasil e depois de uma experiência muito chocante lá no Maranhão, ele ficou em crise, procurou o bispo e disse: não sei mais o que fazer da minha vida. E o bispo, com muita sabedoria, respondeu assim: você viu, isso é tudo, agora volta na Itália e conta para todos aquilo que você viu, para que também os olhos dos teus irmãos se abram perante o sofrimento da humanidade. E não esqueçamos, porque o rico não tinha nome, o pobre sim. Sabe por quê? Porque o rico é cada um de nós que precisa abrir os olhos sobre os irmãos que estão sofrendo, para despertar da nossa indiferença que mata. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esse domingo seja repleto de graça e de santidade. Receba do Senhor esta alegria de fazer da tua vida mais uma vez um dom de amor, para que o paraíso aconteça na tua vida desde já, para uma eternidade feliz. Um bom domingo para todos.